aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje nós vamos começar a aula com a imagem de um cinema. Um cinema um pouco diferente. Veja o cinema. Nós temos na primeira fileira uma cadeira. Na segunda fileira, 3 cadeiras. Na terceira fileira, 5 cadeiras. Na quarta fileira, 7 cadeiras e assim por diante. Supondo que alguém peça para você contar quantas cadeiras existem na 20ª fileira. Se você estiver dentro do cinema, é só você ir até a 20ª fileira e contar as cadeiras. Mas e se você não estiver dentro do cinema? Uma opção é contar nos dedos. Dá muito trabalho. Outra opção, enxergar que o cinema tem as cadeiras formando uma progressão aritmética. O que é progressão aritmética? É uma sequência na qual cada termo é o anterior mais a razão. Repito, cada termo é o anterior mais a razão. Vamos ver de outra maneira o cinema. Nós temos a sequência 1, 3, 5, 7, 9, 11, que representam as cadeiras do cinema. É uma progressão aritmética. Notem que o primeiro termo desta progressão é igual a 1. E a razão é igual a 2. O que vem a ser a razão? É o quanto aumenta ou diminui de um termo para o outro. Por exemplo, de 1 para 3, aumentou 2. De 3 para 5, aumenta 2. De 5 para 7, aumenta 2. De 7 para 9, aumenta 2. E assim por diante. Supondo que a progressão aritmética já esteja montada, para você encontrar a razão, basta você fazer um termo menos o anterior. Por exemplo, 11 menos 9 é igual a 2. Ou 9 menos 7 também é igual a 2. 3 menos 1 igual a 2. E assim por diante. Você deve ter notado que existem 2 numerações diferentes. As cadeiras, 1 cadeira, 3 cadeiras, 5 cadeiras. E as fileiras, primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira. As fileiras localizam os termos na progressão aritmética. Vejamos como representar as fileiras. Nós temos a sequência AN, que é A1, A2, A3, AN. O que seria esta sequência? A1 está representando a primeira fileira, é o primeiro termo da progressão aritmética. A2, a segunda fileira, o segundo termo da progressão aritmética. A3, a terceira fileira, o terceiro termo da progressão aritmética. E assim vai até AN. AN representa um termo qualquer da progressão aritmética, nós chamamos de enésimo termo. Lembrando então que progressão aritmética é uma sequência na qual cada termo é o anterior mais a razão, e lembrando das posições dos termos. Primeiro termo, A1, segundo termo, A2, terceiro termo, A3, nós podemos deduzir a fórmula que calcula o termo geral da PA. Vamos deduzir a fórmula. O primeiro termo da progressão aritmética, A1, o segundo termo, A2, é o anterior mais a razão. Então, A2 é o anterior A1 mais a razão R. A2 igual a A1 mais R. O terceiro termo é o anterior mais a razão. O anterior, nós descobrimos que A2 é igual a A1 mais R. Então, A3 é igual a A1 mais R e mais R. A1 mais 2 R's. O quarto termo é o anterior mais a razão. O anterior, nós descobrimos que é A1 mais 2 R's. Ficamos com A1 mais 2R mais R. A1 mais 3 R's. O quinto termo, o anterior mais a razão. O anterior é A1 mais 3 R's. E mais R, A1 mais 4 R's. Você deve ter notado que o segundo termo da progressão, A2, é A1 mais 1 vezes a razão. O terceiro termo, A1 mais 2 vezes a razão. O quarto termo, A1 mais 3 vezes a razão. O quinto termo, A1 mais 4 vezes a razão. Repare que é só tirar 1. Então, por exemplo, o 10º termo, A10, quem seria? A1 mais 9 vezes a razão. O 25º termo, A1 mais 24 vezes a razão. Dá para generalizar. Termo geral, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão.
n menos 1 representa a distância do primeiro termo até o enésimo termo. A n igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Vamos fazer um exercício? Vamos usar a fórmula no exercício. Calcular o 20º termo da progressão aritmética PA. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Notem que nós estamos representando as fileiras daquele cinema. Uma cadeira na primeira fileira, 3 na segunda, 5 na terceira e assim por diante. E quando eu peço para calcular o 20º termo, eu estou pedindo para encontrar quantas cadeiras existem na 20ª fileira. O primeiro termo desta progressão, A1, é igual a 1. Para encontrar a razão, podemos fazer um termo menos o anterior, neste caso o segundo termo 3, menos o primeiro termo 1, 3 menos 1 é igual a 2. E n, o número de termos, é igual a 20. Vamos usar a fórmula do termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. n é igual a 20. Temos então a 20 igual a 1 mais 20 menos 1 vezes a razão. 20 menos 1 é igual a 19. A 20 igual a 1 mais 19 vezes a razão. Substituindo a 1 por 1 e a razão por 2, temos a 20 igual a 1 mais 19 vezes 2. 19 vezes 2 é igual a 38. E 1 mais 38, 39. Então, na 20ª fileira do cinema, cabem 39 cadeiras. Esta fórmula do termo geral também serve para calcular A1 ou calcular a razão da progressão aritmética. Vamos ver mais um exemplo. Calcular o primeiro termo da progressão aritmética em que o 10º termo é 100 e a razão é 4. Nós sabemos que o 10º termo A10 é igual a 100 e a razão é igual a 4. Usando a fórmula do termo geral, A10 é igual a A1 mais 9 R's. Lembram? 10 menos 1 é igual a 9. Substituindo A10 por 100 e a razão por 4, obtemos 100 igual a A1 mais 9 vezes 4. 9 vezes 4 é igual a 36. Temos então 100 igual a A1 mais 36. Subtraindo 36 dos dois lados da equação, ficamos com 100 menos 36 igual a A1. 100 menos 36 é igual a 64, portanto A1, o primeiro termo desta progressão, é 64. Existe uma fórmula que relaciona dois termos quaisquer do meio da PA, sem precisar usar o A1. Vejam a fórmula. AN é igual a AM mais N menos M vezes a razão. AN é um termo qualquer da PA e AM outro termo, sem ser o A1. Então, o enésimo termo AN é igual a AM mais a distância que os separa, N menos M vezes a razão. Vamos fazer um exercício usando essa segunda fórmula? Veja o exercício. Calcule a razão de uma progressão aritmética em que o quarto termo é 25 e o 10º termo é 43. Nós sabemos então que o quarto termo A4 vale 25 e o 10º termo A10, 43. Usando a fórmula AN igual a M mais N menos M vezes a razão. No lugar do N colocaremos o número 10 e no lugar do M o número 4. Ficamos com A10 igual a A4 mais a distância que os separa, 10 menos 4, vezes a razão. 10 menos 4 é igual a 6, temos então A10 igual a A4 mais 6R's. Substituindo A4 por 25 e A10 por 43, obtemos 43 igual a 25 mais 6 vezes R. Subtraindo 25 dos dois lados da equação, obtemos 43 menos 25 igual a 6R's. 43 menos 25 é igual a 18. 18 igual a 6R's. Podemos inverter a equação, escrever 6R's igual a 18. Dividindo os dois lados por 6, obtemos R igual a 18 dividido por 6, R igual a 3. Outra parte importante da progressão aritmética é o termo médio. Existe uma propriedade que diz que em toda PA,
Cada termo a partir do segundo é a média aritmética entre o anterior e o posterior. Por que a partir do segundo? Porque se você pegar o primeiro termo, não tem anterior para você tirar a média. Ok? Então, cada termo a partir do segundo é a média aritmética entre o anterior e o posterior. Veja um exemplo. O termo médio desta PA é 9. Reparem que 9 está entre 7 e 11. Se nós somarmos o 7 com o 11 e dividirmos por 2, nós estaremos tirando a média aritmética entre eles. Notem que 7 mais 11 é igual a 18. E 18 dividido por 2 é igual a 9, deu realmente o termo do meio. Isso pode ser usado para calcular o termo do meio, supondo que ele não seja conhecido. Vamos fazer mais um exemplo. Nós temos uma progressão aritmética com 3 termos. O primeiro termo é 27, o segundo termo x e o terceiro termo 35. O termo do meio x é igual ao anterior 27 mais o posterior 35 e dividido por 2, é a média aritmética. 27 mais 35 é igual a 62 e 62 dividido por 2 é igual a 31. Termo médio da PA é uma matéria muito pedida nos vestibulares. Vamos ver um exercício de vestibular? Calcule o valor de x na progressão aritmética. O primeiro termo desta progressão é x mais 5. O segundo termo, 3x mais 6. E o terceiro termo, 4x mais 9. O termo do meio, 3x mais 6, é igual ao anterior, x mais 5, mais o posterior, 4x mais 9, e dividido por 2. Multiplicando os dois lados por 2, encontraremos no lado esquerdo 2 que multiplica 3x mais 6. E no lado direito, o 2 pode ser cancelado. Somando x com 4x, obtemos 5x. E 5 mais 9, 14. Do lado esquerdo, podemos aplicar a distributiva. 2 vezes 3x é igual a 6x. E 2 vezes 6 é igual a 12. Temos então 6x mais 12 igual a 5x mais 14. Subtraindo 5x dos dois lados e subtraindo 12 dos dois lados, obtemos 6x menos 5x igual a 14 menos 12. 6x menos 5x vale x. E 14 menos 12, 2. X igual a 2 é a resposta. Com isso encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Estudem bastante.